Você já se perguntou se atravessou um limite do qual não pode voltar, se cometeu um pecado imperdoável? Hoje vamos mergulhar neste assunto profundo e revelador. Antes de continuarmos, deixe seu like. Isso nos ajuda e me ajuda a levar a mensagem vital a mais pessoas. Amém? E preste atenção em cada detalhe deste vídeo, pois entender completamente este tema pode ser a chave para encontrar paz, clareza em sua vida espiritual. Ao longo dos séculos, muitos têm se perguntado sobre a natureza do pecado imperdoável e se em algum momento das suas vidas ultrapassaram uma linha, além da qual a graça de Deus não pode alcançá-la. Esta inquietante pergunta é originária da palavra de Jesus em Mateus 12, 31 e 32, onde ele declara: "Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada." Mas, o que significa realmente blasfemar contra o Espírito Santo? O apóstolo João, em sua primeira epístola, escreve sobre o pecado que leva à morte. 1 João 5, verso 16. Embora João não detalhe especificamente o que é esse pecado, ele destaca a importância da intercessão e da oração pelos irmãos. O pecado imperdoável, como descrito nos evangelhos, parece ser uma rejeição contínua e consciente do testemunho do Espírito Santo sobre Jesus Cristo. Paulo, em sua carta aos Hebreus, também aborda um conceito semelhante, alertando sobre aqueles que rejeitam a verdade após tê-la conhecido plenamente. Hebreus 6, 4 a 6. Esta não é uma referência a um pecado específico, mas a um estado de rejeição deliberada da graça de Deus. É essencial entendermos que a preocupação sincera sobre a possibilidade de ter cometido pecado imperdoável é, em si, um indicativo da obra do Espírito em nossos corações. Pois, como Romanos 8,16 afirma, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Assim, ao invés de viver em medo e dúvida, é crucial nos apegarmos à promessa de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. O conceito do pecado imperdoável, mencionado nas Escrituras, tem sido objetivo de intenso debate, reflexão ao longo dos séculos. Jesus, em Mateus 12, 31 a 32, afirma: "Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada." A gravidade dessas palavras pode parecer assustadora à primeira vista, mas qual é o verdadeiro significado por trás delas? Paulo, em suas epístolas, dá pistas sobre a natureza deste pecado. Em Hebreus 10, 26 a 29, ele fala sobre aqueles que, após receberem o conhecimento da verdade, optam por rejeitá-las deliberadamente. Nessa passagem sugere que o pecado imperdoável não é um ato momentâneo, mas uma decisão de contínua repudiar a graça de Deus. Da mesma forma, em 1 Timóteo 4, versículo 2, Paulo descreve pessoas cujas consciências estão cauterizadas, indicando uma rejeição constante da verdade. O pecado imperdoável é assim. Pode ser entendido como uma rejeição consistente deste amor, obra redentora de Cristo. Em resumo, enquanto a Bíblia apresenta a promessa reconfortante de que Deus é amor e deseja que todos sejam salvos, 1 Timóteo 2,4 também adverte sobre a consequência eterna de virar as costas de forma persistente para esse amor e graça infinitos. Ao longo das Escrituras, somos continuamente lembrados da misericórdia e graça de Deus, bem como da natureza redentora do seu amor. Em Lamentações 3, versículo 22 a 23, lemos: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã." Este versículo ressalta a renovação diária da misericórdia de Deus, sugerindo que há sempre esperança. Não importa o quão longe possamos nos sentir dele. Quando os encontramos angustiados, ponderando sobre os erros passados e preocupados com a possibilidade de termos cometido um pecado imperdoável,
É fundamental lembrar que a simples preocupação já é um indicativo de um coração que anseia pela verdade e redenção. Como está escrito em Jeremias 29, versículo 13: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Aqueles que verdadeiramente rejeitam a misericórdia de Deus e sua graça, raramente têm a quitação de avaliar o estado de suas almas. Paulo, em sua carta aos Filipenses 3, 13 a 14, expressa um entendimento profundo dessa jornada espiritual, ao dizer: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Aqui Paulo nos lembra que o mais importante não é o que fizemos no passado, mas a direção em que estamos indo agora. A busca contínua por Deus e a sua verdade é o verdadeiro indicativo de um coração inclinado para a redenção e a graça divina. Obrigado por vocês que assistem até agora, e se esse conteúdo te tocou em teu coração, imagine o impacto que pode ter na vida dos outros. Compartilhe e ajude a espalhar esta mensagem. E não se esqueça, clique no vídeo que está surgindo ali na tela depois, no final, e vai continuar essa jornada conosco. Até a próxima. Amém.